Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir o primeiro em Amós. Amós 8. 8:11. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus ela é maravilhosa e tem nos conduzido pela vereda da sua justiça. Ela nos alerta. Ela fala que há tempo para todas as coisas. E Ele não oculta de nós a verdade. Ele sempre está nos mostrando. Porque é nos mostrando que nós podemos conhecer a verdade e a verdade nos libertar. E a cada dia esse processo está na vida daquele que crê, daquele que acredita, daquele que segue o desígnio do Senhor. Certamente aprenderá a andar da forma que Ele tem nos feito andar. Por isso que Ele quer que nós firmamos nossos passos na presença dEle. E firmar os passos é cada dia mais ter a certeza de que o caminhar Ele nos mostra. Então que a gente venha firmar naquela direção, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas e nós não sabemos o tempo das coisas, porque nós não podemos acrescentar um côvado na nossa vida, mas Deus pode. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui esse momento. Nós não sabemos o que vai acontecer quando a gente vai ir para casa. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, daqui a 20, ou 30 ou 50 anos. Nós não sabemos. Nós sabemos que alguma coisa sempre vai acontecer. O que nós temos que ter a certeza é que onde nós estivermos, nós precisamos que Deus esteja conosco. Amém? Onde quer que esteja, sempre tenha certeza que nós precisamos que Deus esteja conosco. E essa forma é que você, Senhor, esteja comigo. Aleluia. Vamos estar lendo algo tremendo. E sempre a palavra de Deus tem que ser na unção do Espírito Santo, que nos ajuda a entender melhor, faz uma diferença na nossa vida. O poder dela é no nome de Jesus, mas tudo é para a glória de Deus. Amém? Então vamos estar lendo Amós o 11 até o 14. Vamos ver o que Deus quer complementar esta noite para nossas vidas. E louvamos a Ele que nos permitiu estar diante desta casa de oração, da sua presença, ao qual Ele tem a direção, pois a direção, se não for dele, não precisa a gente estarmos aqui, porque o que nós precisamos é da presença de Deus. Diz assim: vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem de sede d'água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão errantes de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do, e não a acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que juram pela vergonha de Samaria, ou dizem tão certo como vive o teu Deus, ó Dan, e tão certo como vive o Deus de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Quando a gente vai ler outra parte de Isaías, vamos estar atentos aqui a algo tremendo. É algo que Deus nos mostra através do profeta Amós. Foi um profeta que teve várias visões, aleluias. E Amós, ele tem falado algo tremendo naquele tempo, mas como a gente sabe que a palavra de Deus não volta vazia para ele, ela tem um efeito tremendo hoje, teve ontem, no passado, tem hoje, sempre terá, até aquele grande dia, aleluia, porque a palavra tem um propósito, primeiro de mostrar
E ela nos afirma que ela vai se cumprir para a glória de Deus, amém? Então o que vem? Vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede, nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Ou seja, olha o que Deus está falando. Vai ter um tempo determinado que a palavra vai subir. Aí vão querer ter a palavra de Deus, só que não vai achar mais. Deus fala, o Senhor fala através da boca de Amós, que vão se lamentar. Aleluia! Porque Deus vai tirar, então vai haver uma lamentação. Aqueles que vão procurar, não vão achar. O que quer dizer isso? Hoje, provavelmente já aconteceu um tempo lá atrás, no qual Deus se calou, por um bom tempo. E os dias de hoje não são diferentes. Se Deus quiser se calar, Ele se cala. E Ele está dizendo, ó, aleluia, vão ter vontade. Mas é tão interessante que nós estamos tendo a oportunidade, aleluia, de nos alimentar da palavra de Deus. Nós temos a oportunidade de matar esta fome, como Deus fala, da palavra de Deus. E para você matar a fome da palavra de Deus, você tem que ter vontade de ingerir a palavra de Deus, ou seja, ela entrar dentro de você. Quando falou de pão e água, ele falou, não é essa aí não, é diferente, é da minha palavra, porque a palavra fala sobre pão e sobre a água. Aleluia! Aquele beber dessa água nunca mais será seco, estava falando da parte dele. Aquele comer do meu corpo, né, o pão que desceu do céu. Então está expressando, por isso aqui houve uma explicação para entender que não era a fome das coisas naturais, era das coisas espirituais, ou seja, da parte de Deus. Louvamos a Deus que estamos nos alimentando hoje. Quando Deus falou da boca através de Moisés, de Amós, nós vemos que provavelmente, conjecturando, teve pessoas que teve a oportunidade e não aproveitou. Ou seja, deixou de lado aquilo que alimentaria não o físico, mas o espiritual. Não é? Porque às vezes, ainda que a carne esteja fraca, mas o teu espírito tem que estar forte. Isso só com a palavra de Deus. Não tem nada que fortaleça o teu espírito se não for a palavra de Deus. Então esse alimento nos fortalece o nosso interior. E nós temos que então prestar atenção no que Deus tem nos dado, porque Ele tem nos alimentado com a sua palavra. Aleluia. Continuando, naquele dia, o 13, bom, o 12, andarão errantes de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Entenda aqui, olha o que ele está falando. Andarão errantes de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Você observou um detalhe nessa frase? Por que que andarão errantes? Porque não terão a palavra de Deus. Aquele que não tem a palavra de Deus certamente vai errar. Aquele que tem a palavra de Deus vai se consertando, vai se aprimorando, vai aprendendo mais. Mas quem não tem, vai andar errante. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é luz para nossos pés. Luz para nossos pés, lâmpada para nossos pés, luz para o nosso caminho. Então ela faz a diferença. Quando não tem a palavra de Deus, vão procurar e vão andar errante. Porque a palavra de Deus é que nos corrige. A palavra de Deus é que nos conduz à verdade. Então aqui fala algo tremendo, que vai, sem a palavra de Deus, todos nós se perdemos. Se nós pararmos de se alimentar da palavra, ela tem um efeito dentro de nós, amém? Igual alimento, tu se alimenta do alimento um mês, depois se tu parar de se alimentar, você vai perder tudo aquilo de bom, porque aquilo tem uma durabilidade e ela encerra. A palavra de Deus é a mesma coisa. Buscai, conhecer e prosseguimos em conhecer. Nós temos de continuar. Tu pode observar, aqueles que param, ainda param com luz, mas com o tempo vai apagando a luz. Já vi muitas pessoas que brilhavam, depois começou a apagar a luz. Por quê? Porque não estava ligado e sincronizado com o Espírito Santo dentro do Pai. Teve aquele efeito, mas o efeito vai passar. Porque a palavra de Deus não diz para parar, diz para continuar. Lembra quando Deus falou, mas é que o povo que marche? O
que Deus falou? Olha, parecia que era para parar, continua marchando, continua em frente, porque eu vou mover a favor desse povo, porque eu vou mover a favor da tua vida. Então nunca pare, mas continue recebendo da parte de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Estão entendendo? Não parece não, estou muito calado, então estou prestando muita atenção. Porque eu não estou vendo ninguém dar glória. Quando fala assim uma coisa, eles vão glorificar, porque tudo é para a glória de quem? De Deus. Aleluia. Diz assim o 13: naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Ou seja, sede de quê? Da presença de Deus. Ou seja, não vai ter mais forças. Já viu quando desmaia, né? Falta de alimento? Ou seja, fica caído. Quando não tem o alimento da presença de Deus, vai ficar caído. Não está falando físico, está falando espiritual, caído ali no chão, sem força nenhuma, porque não se alimentou do que Deus dá para nós. Nós hoje estamos nos alimentando, mas precisamos muito mais ainda. A cada dia mais precisamos alimentar da palavra, das coisas que Deus tem nos dado e tem falado conosco. 14. Os que juram pela vergonha de Samaria, olha, presta bem atenção, depois vou fazer um detalhe, vou perguntar a vocês. Ou dizem, tão certo como vive o teu Deus, ó Dan, e tão certo como vive o Deus de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Vocês observaram alguma coisa nessa leitura aí? Então observou, me fala. Me fala alguma coisa aí dessa leitura do 14. O que vocês observaram aí, uma coisa que está bem explícita? Observa aí a leitura. O que está insinuando aí a respeito de algo tremendo, que faz a diferença para que o final desse versículo diz que não se levantarão mais? Aleluia. Procure nessa leitura ver se tem algum Deus aí com letra maiúscula. Tem algum Deus aí com letra maiúscula? Procura aí. Está falando de Deus aí ou não está? Tá, mas qual é a letra desse Deus que está falando aí? A de vocês não, então não é possível. Isso teria que estar em todas as Bíblias. Todos estão com letra minúscula, porque não está referido ao Deus verdadeiro. Amém? Toda vez que você vê na Bíblia a letra minúscula Deus, é porque não é o Deus verdadeiro. E o nosso Deus é com letra maiúscula. Por isso que falou Deus Dan, pode ver aí. Aleluia. Dan, então certo como vive o Deus de Berseba. O nosso Deus é o Deus de Israel. É o Deus com letra maiúscula. Por que diz que esses mesmos cairão e não mais se levantarão? Porque estão servindo a outros deuses. Por quê? Aquele que serve a deuses que não são deuses verdadeiramente vai servir. Então aonde esses deuses estiverem, eles também vão estar. Então eles vão cair porque estão junto desses deuses. E hoje em dia muitas pessoas buscam deuses estranhos, deuses feitos pela mão dos homens. E Deus ali fala a respeito de algo tremendo lá: cairão. Nós temos que ter uma certeza na nossa vida. O nosso Deus, o Deus que criou todas as coisas, Ele é vivo. Ele existe, Ele ouve, Ele vê, Ele se move. Aqui falou de dois deuses, mas tem uma função por aí que muitos seguem. A palavra de Deus, ela expressa a verdade. Agora tem os que crê, os que não crê. Aqueles que crê, no que crê, vai viver o que ele crê. Se ele crê em deuses que não é Deus, ele vai viver aqueles deuses. Se você crê no Deus único, verdadeiro, Criador dos céus e da terra, o grande eu sou, Deus, Israel, nosso Deus, tu vai viver o que Deus quer que tu viva, porque tu segue a direção dele. Então temos que ter o cuidado. Como foi falado pela Alessandra, a gente tem que ser um exemplo de mostrar quem é o nosso Deus. As transformações vão acontecendo, mas tem que saber que naquela transformação tem um Deus verdadeiro trabalhando. Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando. A importância que tem em nossas vidas, não de nos ver, mas ver Deus na nossa vida. Não de ver o que nós fazemos, mas o que Deus transforma na nossa vida. Aleluia. Aí nós vamos ler, vai para Isaías 55. Aleluia. Isaías 55.
Se Deus ele é maravilhoso. Aleluias. Agradecemos o nome do Senhor, a tua palavra, Deus, que tem nos ensinado e vai continuar nos ensinando a cada dia mais. Louvamos ao Senhor que dependemos de Ti, Pai, para continuarmos de pé, caminhando, glorificando o Teu nome, testemunhando os Teus grandes feitos. Aleluia. Isaías 55, versículo 6. Glória, glória, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Isaías. Tinha alguém dormindo aí não, né? Você nem acordou. Amém? Isaías 55, versículo 6 e 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Buscai-o enquanto se pode, invocai-o enquanto está. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. Amém? Olha só, porque observa que a leitura de Amós estava falando algo tremendo, que Deus ia tirar deles, ia ter vontade de ter, e Deus não ia dar mais. Por quê? Porque eles estavam perdendo o tempo de buscar o Senhor. O Senhor estava tão perto e eles não buscaram. Sabe que hoje em dia o Senhor está tão perto e muita gente não busca o Senhor? Tem muitas pessoas que perdem certas oportunidades, aleluias, porque Ele se faz presente. Quando você se quebranta, chega a Deus, Ele está presente em ti, do seu lado. E as pessoas têm um tempo, todos nós temos tempo na face da terra, e temos um tempo de promessa de eternidade diante da presença dele. Terra não é eternidade, eternidade é diante da presença de Deus, lá na glória do Pai, onde Ele preparou. Amém? Então nós vemos que buscar o Senhor enquanto se pode achar. Nós não sabemos se estou buscando agora, amanhã a gente pode não estar mais aqui, mas a gente estava com o Senhor na presença, está todos aqui diante dele. E muitos não estão buscando, também a gente sabe se amanhã vão estar também aí. Quando se passa o tempo da terra, segue juízo. O que tu buscou, você encontra. Deus está perto. A gente vê coisas tão tremendas. Eu vou falar rápido aqui uma coisa, né? Busca enquanto está perto, né? Já viu que o celular, esse celular é uma coisa que está, né? Tá na mídia. Se fosse algo de celular, ia bater o recorde no mundo inteiro, correto? Ia bater o recorde. Buscar enquanto se pode encontrar, buscar o que está perto. O celular faz muitas das vezes você buscar o que está longe, o que está perto fica largado. Já observou? Observa o tempo. Deus fala enquanto Ele está perto. E muita gente busca outras coisas enquanto Ele está perto. Tem gente que está perto de pessoas que vai buscar tantas pessoas no celular que esquece daquele que está perto. Aí você vai ver assim, olha só, vê o tempo que tu fica no celular com outras pessoas, não que não possa, mas vê o tempo que tu dá atenção àquele que está do teu lado. E Deus fala, busca enquanto está perto. Sabe por que se um tempo aquela pessoa parte, ou não, vai para algum lugar? E aí? O tempo que teve para buscar, para estar perto, não esteve. Tão perto, mas tão distante. É igual aquele dentro da igreja, tão perto, mas o mundo está falando mais alto. Aleluia. Então temos que ter o cuidado, né? Porque, como continua falando, aleluia, deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Aleluia, ó, deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno o seu pensamento. O que é que Deus está falando? Que ainda tem jeito. Porque quando Ele aconselha, é porque ainda há oportunidade, mas quem vai ser obediente? A desobediência nos afasta de Deus. Aqui fala que se o maligno ou o ímpio mudar de direção, ainda tem jeito. Porque Deus fala, deixa, para, porque aí Ele vai mover ao favor. Aleluia. Então nós vemos que a vontade de Deus é de salvar a todos. A vontade de Deus veio através do Filho para salvar todos.
Então todos têm a oportunidade de escolher, né? E outros que não escolhem, na verdade vai conhecer a verdade. Por quê? A verdade não vai ficar oculta. Por mais que as pessoas vivam a mentira como verdade, um dia a verdade vai mostrar que a verdade é aquilo, e não era aquilo que pensava, que a verdade é uma só, e ela vem de Deus. Deus, ele jamais vai botar alguma coisa que não seja verdade. Então muitas coisas que são ocultas, escondidas, que parece ser verdade, um dia vai ter que mostrar, não era verdade. Agora aqueles que têm a Deus, já fica a verdade verdadeira, como Deus fala, como o Senhor fala, em verdade vos digo, vai ser sobre a vida de todo aquele que crê, que não desiste, que não para e continue mais e mais buscando, para que não entre a dúvida, mas sempre cada dia mais a certeza. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler agora. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Olha só, observa uma coisa que acontece que é tremenda. Aleluia. Os nossos pensamentos não é o de Deus e nunca vai ser. Presta atenção. Ele que nos criou, nos deu sabedoria. Nossos pensamentos é da terra. O dele é da criação e da glória. Ele é de cima e nós somos de baixo. Como que o nosso pensamento vai ser igual ao de Deus? Deus, ele mostra para ele a vontade dele na nossa vida. E a gente tem que o quê? Buscar a cada dia mais, acreditando e continuar. Porque a gente vai entender os pensamentos dele, das coisas para as nossas vidas. Deus tem bons pensamentos para a vida daquele que crê, até daquele que não crê, desde que se converta dos seus maus caminhos. Aleluia. Desde que converta dos seus maus caminhos. Aleluia. Glória a Deus. Glorificamos o nome do Senhor. Deus às vezes fala uma situação tão diferenciada da outra, né? Às vezes a pessoa interpreta, Deus vai, às vezes Deus não vai fazer, porque nós falamos. Às vezes não vai. Lembra da prostituta? Todo mundo ali, muita gente de Deus vai castigar através do ali que ia ser apedrejada. O filho estava ali, Deus na glória, Deus conhece, então Deus pode mudar a situação. Muita gente fala, vai ser, às vezes Deus está falando totalmente diferente, está fazendo outras coisas. Nós não podemos, nossos pensamentos não é igual ao de Deus. Temos situações que você já dá um final, um basta, Deus vai lá e transforma, Ele muda. É algo tremendo, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele pode mudar muitas das coisas. Aleluia. Glória a Deus. Aí continuando, nós vamos ver, é tão interessante, né? Se continuar a segunda parte, assim, nem os vossos caminhos são meus, diz o Senhor. Se nós não tivermos a direção de Deus, nós não vamos andar no caminho dele, correto? E ele diz, os vossos caminhos são os meus caminhos. Ou seja, esse caminho não vai levar até a mim, porque o meu caminho é outro. Aquele que anda fora da direção de Deus, Deus fala, esse não é o meu caminho, porque ele tem o caminho, a verdade, a vida através do Filho. Então ele faz a separação do caminho ao qual ele está e do caminho que não faz parte dele. Muitas pessoas hoje ainda andam fora do caminho, muitos ainda não desviam para o caminho, e aqueles que estão no caminho se fortaleçam para não desviar desse caminho, porque esse caminho é que tem a boa e perfeita vontade de Deus para cada um de nós. O 9 diz assim, assim como os céus são mais altos, não vou continuar não, porque ele fala tudo da essência de Deus, mas vou acabar desse 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que o vosso caminho, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, Deus é algo totalmente acima. Você lembra quando diz assim que a respeito, na palavra de Deus,
que o que Deus tem preparado para nós, olhos não viu, ouvido não ouviu, nem desceu o coração que Deus preparou. Então você vê que nós não vamos, por mais que tente entender, nunca nosso pensamento vai ser igual ao de Deus. Nunca o que nós vimos, o que a gente imagina, vai ser o que Ele preparou para nós. Quando a gente deparar com a realidade, nós vamos observar que é muito mais do que nós pensamos e do que nós imaginamos. Aleluia! A boa e perfeita vontade de Deus, aleluia, ela é tremenda nas nossas vidas. Ela é tremenda nas nossas vidas. E ela vai fazer a diferença. Fortalecei-vos no Senhor. É necessário se fortalecer no Senhor, porque a peleja sempre vem. De uma forma ou de outra, a peleja sempre vem. E não é diferente. Lá atrás o povo de Deus passou por várias pelejas, mas Deus concedeu a vitória. Deus, Ele tem um poder, porque Ele peleja por nós. Só que nós temos que se fortalecer. Por quê? A gente vai estar na frente da peleja. Só que a nossa força vem de quem? Do Senhor. Se a gente não pegar a força de Deus na questão do aprendizado da palavra, como nós vamos suportar? Tem gente que desiste rápido, não tem? Porque não se fortaleceu. A fé não conseguiu mostrar que, independente de qualquer coisa, lembrar sempre que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando a fé vai embora, como tu vai agradar a Deus? Como tu vai ficar na presença de Deus se a tua fé vai se esvaindo, vai saindo? Então fortalecei-vos no Senhor, buscai o Senhor, aleluia, porque a busca tu recebe, porque tu está buscando, tu encontra. Quem busca Deus, encontra Deus. Quem busca o mal, encontra o mal. A verdade do ser humano é esse: o que tu busca, se tu se dedica àquilo, aquilo vai fazer parte da sua vida. Se a gente busca Deus, estamos aqui ouvindo a palavra de Deus e continuar, isso vai sempre fazer parte da nossa vida. E existe uma promessa que ninguém pode tirar, porque foi Deus que fez. E através do teu filho, nós vamos viver essa promessa na nossa vida. Por isso, segura na mão de Deus e vai. Não solta. Não solta não. Não queira andar com seus... Não, segura na mão de Deus. Eu lembro que uma vez, bota tempo nisso, eu era muito pequeno, e eu fui na feira com o meu pai, era até no Porto da Pedra, naquela rua que sobe, que tem um morrinho ali. Soltou da mão e me perdi. Fiquei desesperado, chorando. Mas depois acharam, né? Sempre acha, alguém tem uma criança perdida, acharam. Se eu tivesse segurando a mão do meu pai, não me teria perdido. Assim a gente na presença de Deus. Não solte a mão do Senhor. Por assim entender, se está seguro, tu estás com Ele e Ele está contigo. Mesmo que aconteça alguma coisa do lado, tu pode até olhar, mas não solta não, porque criança é danado para ver e largar e sair, viu? A presença de Deus, a gente tem que segurar, olhar, mas seguir em frente. Não largue a mão do Senhor. Não importa o que seja, continue firmado naquilo que você crê e tu confia. Então não largue a mão do Senhor. Isso nos mostra que se a gente não largar a nossa mão, nós estamos ligados a Ele e Ele ligado a nós. Amém? Glória a Deus. Amado Deus, queremos agradecer ao Senhor pela tua bendita palavra, do amor, da graça, do ensinamento, Pai, ao qual tem dado, meu Pai, a condição a nós, pelo fôlego de vida, de estar ouvindo, Pai. É um prazer, Deus, nos alimentar da tua palavra, porque é ela que nos fortalece e nos transforma, Deus. Eu louvo ao Senhor, Pai, porque a glória é do Senhor, Pai. Os planos do Senhor são perfeitos, Pai, para cada um de nós. Não só nós que estamos aqui, Deus, meu Pai, na tua casa, mas aqueles que vão ouvir ou assistir. Da mesma forma, Pai, sejam abençoados pela tua palavra, Pai. Que esse alimento venha sobre cada um deles e fortaleça nesta caminhada, Pai. Abençoa o Senhor Deus. Derruba as barreiras e impedimentos, Deus, meu Pai. Continua sendo a fonte da água viva para nossas vidas, Pai. E o alimento que desce do céu. Glorificamos o teu nome e bendizemos ao Senhor da glória, Criador dos céus e da terra, Pai. Assim, Deus, não só hoje, mas para todos sempre.
Amém. Glória a Deus. Glorifica a Deus com tuas palmas.